Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 29 de setembro de 2017, eu me chamo Ana Paula. Para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo neste canal. Amém, minha querida, meu querido? Olha só, o que eu tenho para tratar aqui hoje é um assunto sério, né? É um assunto sério, é um assunto... Olha só, meus irmãos, eu creio, eu não acho não, eu creio de todo o meu coração que está na hora da gente decidir, definir quem nós somos nesse momento da existência do homem na Terra. Está mais do que na hora da gente definir, decidir quem nós somos. A realidade é que nós temos as trevas e nós temos a luz na existência da humanidade. O príncipe das trevas se chama Satanás. E o Deus, o rei da luz, é Deus, o próprio Deus. E Jesus Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? E as trevas, o mundo das trevas, ele sabe quem ele é, ele sabe o que vai acontecer, eles estão bem definidos na estrada errônea sempre da vida deles. As pessoas que servem a Satanás, e aqui eu estou falando a alta magia negra, aqui eu estou falando os Illuminatis, aqui eu estou falando dos governadores deste mundo próprio dito, as pessoas da elite. Eles sabem muito bem, meus irmãos, mas muito bem o que está para acontecer na Terra nos próximos dias, meses, anos, meus amados. E a coisa é tão séria, mas tão séria que eles vivem fazendo previsões através de mensagens subliminares. E eles não mudam o disco, eles não mudam a canção. Eles hoje não fazem um filme com uma determinada mensagem e amanhã faz outro. Mas todo o material que vocês veem aí na mídia, eles terminam resumindo os acontecimentos do final dos tempos. Cabe a você ter olhos para enxergar, ter entendimento. Tem entendimento, minha querida, meu querido, porque se você não tiver entendimento, você não tem, estrutura, você não cria raízes. A Bíblia fala do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e do homem que construiu a sua casa sobre a areia. A gente lê isso para criançada e a gente fica imaginando a casinha ali na praia, num morrinho, e ali um que constrói embaixo, o outro que constrói em cima da rocha. E a gente dá umas risadinhas com essa história, porque ela é muito engraçadinha, sim. Mas muitas das vezes a gente não imagina que nós estamos fazendo o mesmo. Então está na hora da gente definir quem que eu sou, quem que somos, o que você crê, o que você pensa, qual é a tua coerência. E eu agradeço a Deus na minha vida, que eu sou muito segura da minha visão espiritual, do meu ponto de vista espiritual, para mim mesma. Eu sou muito segura. Mas hoje eu quero levantar um alerta. Eu quero levantar um alerta aqui para vocês. Talvez você que está me escutando também na corda bamba, com a sua fé, com a sua prática divina, com seus afazeres. E você está sendo levado de vento em vento, confiando em homens. E eu sou um homem aqui pregando, claro. Mas, hoje você acredita no que diz pessoa A, aí amanhã pessoa B diz uma outra coisa, então você passa a acreditar. Aí vem um outro ainda, fala uma outra coisa, e você vai dizendo que está retendo o que é bom. Mas chega no momento que você está no emaranhado, numa confusão. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor, de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então não tem confusão nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus tem revelação. Quer dizer, às vezes a gente vê um quadro e ele ainda está um pouco esfumado, ele ainda está um pouco indefinido, mas você já tem uma imagem prematura daquilo que é. Então você não pode mudar o seu patamar, você tem que continuar lutando, combatendo, perseverando para enxergar ainda mais, para que aquela imagem ainda um pouco sem forma ou não completa, se complete diante dos teus olhos. Eu, Ana Paula, sou muito definida e muito decidida com o que eu quero, com o que eu creio e como eu creio com as coisas de Deus em minha vida.
e estou baseada na palavra. Eu escuto muitos vídeos no YouTube, mais ou menos, com o passar dos anos eu diminui demais a situação, vocês não têm ideia, porque eu aprimorei o meu buscar particular com Deus. Quer dizer que eu paro, leio a minha Bíblia, meus 5, meus 10 minutinhos por dia, e eu vou estudando minuciosamente as Escrituras para mim, e vou buscando no Senhor, e vou clamando no Senhor. E em segundo lugar, eu oro pela igreja, eu oro pelo próximo. A minha vida hoje ela é dividida em 2 fases espirituais. A primeira é ler a palavra. É ler a palavra. E ainda estou lendo pouco, confesso diante dos irmãos. Tem sido dias difíceis para mim em tantos sentidos. Tive decepções com pessoas, sabe? Canseira, enfado. Mas ainda assim, eu pego as Escrituras e leio. Eu leio a Bíblia, eu leio para mim. Eu sento, eu pego o dicionário, eu pego a caneta, eu sento com a minha Bíblia cheia de marcação, de papel. E eu vou lendo, sabe, nem que seja 2 linhas, mas eu leio e penso aquilo que eu estou lendo, eu tento entender no meu coração, de coração. E a segunda coisa que eu faço é orar pelo próximo. Oro por mim? Sim. Peço perdão a Deus pelos meus pecados, porque eu assumo. E como que eu sou uma pecadora? Eu achei tão bonitinho, eu me identifiquei tanto num vídeo de uma moça, que ela começa a contar uma situação e ela tem tido sonhos e visões, e eu estava ouvindo essa moça, e tem um momento que depois que ela relata e ela adverte, ela fala tudo que ela tem que falar, ela fala assim: meus irmãos, eu não preciso estar aqui contando isso para vocês, eu não tenho necessidade, o que Deus tem me mostrado é para eu edificar talvez a minha família, as pessoas queridas que estão ao meu redor, meus amigos, a mim mesma, porque eu estava indo por outros caminhos, eu fui fiel a Deus por muitos anos, e chegou no momento que eu vi as pessoas conquistando, conseguindo as coisas, e eu estava estagnada. Então eu decidi como que abandonar Deus. E ela conta que começou quase que a abandonar. E aí ela afirma, fala: eu não cheguei a pecar. Eu não cheguei a praticar as coisas que estavam no meu coração. Mas eu queria ir. E aí chegou um momento que, depois que Deus, né, foi tratando com ela, diz ela que chegou um momento que ela fala para Deus assim: Senhor, pega na minha mão, não me deixe ir, porque se o Senhor não pegar na minha mão, eu vou pecar, eu vou ir pelos caminhos que não agradam o teu coração, mas eu não tenho força para não ir, se o Senhor não me segurar. E ali, meus irmãos, ela se rende a Deus, ela fala: Deus, a minha carne está me comandando, está me arrastando, está me tragando, mas o meu coração está sofrendo porque eu não quero ir, mas eu não tenho força para não fazer. Então ela enxerga ali ela relatando essas palavras, irmãos. Eu vi o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós somos débeis, o quanto que nós somos fracos perante a Deus. Às vezes a gente pode parecer forte para nós mesmos, às vezes a gente pode parecer forte em torno das pessoas que estão conosco, mas sabe, diante do Todo-Poderoso, a gente olha para dentro de si, a gente vê que nós somos muito frágeis. Não precisa de muito, meu irmão e minha irmã, para cair. Então a coisa é muito séria. E eu vejo, sabe, que a partir do momento que eu reconheço esse lado débil, esse lado da natureza caída, como, olha, se você lê a Bíblia, você vai ver que mano a mano que você vai lendo, várias pessoas, Deus deixou o relato delas, que elas também chegaram no momento da fé, do desenvolvimento espiritual delas, que elas entenderam o quanto elas eram pecadores. Você vê João Batista, quando ele vira para Jesus e diz: eu não sou digno de te batizar, é o Senhor que tem que me batizar, quer dizer, eu sou um homem, tu és o Rei dos Reis, o Filho de Deus, eu sou falho. E olha que João Batista foi consagrado. O João Batista parece que ele nunca se contaminou com as coisas do mundo. Comia, era gafanhoto, grilo, sei lá, e mel. Talvez alguma frutinha ele devia comer também de vez em quando, mas a Bíblia fala que ele se alimentava basicamente de mel e de grilo, né? Negócio assim.
Era um homem que tinha uma vida espiritual extremamente sensível com Deus. Ele ouvia a Deus. O Espírito Santo usou muito João Batista. Mas ele chega diante de Jesus e ele vê ali quem ele era e quem estava diante dele. Você vê o apóstolo Paulo, quando ele chega a falar, pobre e miserável, homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Você vê Isaías lá atrás no Velho Testamento, botando a mão na cabeça, depois que Deus abre os céus para ele. E aí ele fala, não tem um justo um só sequer. Você vê Davi, quantas vezes nos Salmos, Davi se colocando diante de Deus como um homem falho, pecador, e a glória de Deus diante dele. Então, mano a mano, que você lê a Bíblia, vários personagens vão trazendo fora essa revelação. E sabe, quando você chega no nível de maturidade, você tem uma convicção tão grande, mas tão grande, de que você realmente é um pecador, que você está num corpo literal de pecado. Então, meus amados, chegou a hora da gente estar realmente definido quem é você espiritualmente, em quem você crê, em que você crê, como você está. Porque por mais que a Ana Paula esteja aqui colocando vídeos no YouTube, e por mais que tantos irmãos e pastores estejam colocando seus vídeos no YouTube, nós somos vozes que clamam no deserto, mas clamamos. E é quem clama, clama por um motivo. Clama para que alguém escute. Mas a essência do nosso clamor é: arrependei-vos, crescei-vos, maturai-vos no Senhor. Porque todo clamor que você escuta no final leva a isso, arrependimento e crescimento espiritual. Então você ouve o clamor, mas se você, ouvindo esse clamor, você não executa, você não faz nada, você continua como sempre foi, ou fica indefinido. Hoje eu escuto pessoa A, amanhã eu escuto pessoa B, depois a pessoa C, e por aí vou. Aí você tem que se perguntar, quem que eu sou realmente? Porque a pergunta é clara, meus irmãos, será que Deus se revela só a alguns? Ou Ele pode se revelar a todos? Eu sei que Ele se revela a todos, quantos o quiserem. Então eu quero ler algumas coisas aqui, e eu quero explicar um negocinho. Eu andei ouvindo uns negócios ontem, ouvi uns negocinhos aí ontem, então eu queria trazer algumas coisas aqui para os irmãos, baseada nessa palavra, amém? Você, por favor, abra no livro de Hebreus. Deixa eu tomar um golinho de chá aqui. Camomila com limão e um pouquinho de açúcar, tá tão bom. Abra comigo no livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 5 e o 6. Nós vamos ler o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6. Então, Hebreus, o capítulo 5 vai do versículo 11 até o versículo 14. Depois nós vamos continuar em Hebreus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. Então, é pouca coisa. Eu estava lendo isso aqui ontem e eu li 2 vezes e eu parei para refletir nessas palavras. Eu falei, meu Deus, que grande e chocante realidade. E como que Deus é maravilhoso. Como que Deus nos dá base, nos dá estrutura para manter a nossa força espiritual nele, a nossa fé, o nosso modo de crer e no que cremos nele. Como que ele é poderoso para nos sustentar. Essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, eu recebi na minha vida, como que Deus estivesse me sustentando na minha linha de pensamento, amados. E nada abala isso. Eu posso amanhã parar de postar vídeo no YouTube. Pode acontecer um motivo, eu posso cismar. Não vou botar vídeo no YouTube mais, não. Basta. Mas olha, o que eu creio, eu vou continuar crendo. A minha busca não vai se cessar, eu não vou parar. Eu vou continuar olhando para isso que Deus está trazendo no meu coração. Porque eu tenho uma estrutura, eu tenho uma posição definida e bem definida de quem eu sou, de quem eu creio, de como eu creio. Amém? A gente tem que ser assim, meus amados, realmente firmes na rocha. E você não vai ser firme na rocha se você não buscar a palavra para você. Você
Você desligar YouTube, desligar Facebook, desligar telefone, desligar televisão, desligar rádio, desligar tudo. E se assentar na mesinha da tua casa, acender a luz, pegar a tua palavra de Deus e ler você e Deus. Enquanto você não tomar essa postura, tomar essa prática, você não vai crescer. Não tem como. É a lâmpada. A palavra de Deus é a lâmpada. E quando você começa a mover a lâmpada, o Espírito Santo começa a te encher de óleo. Isso aí é a sequência da prática da vida que nós temos hoje com o Senhor. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz... Primeiro, o título na minha Bíblia está: Os cristãos hebreus não tinham progredido. Uau! A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora eu vou ler de novo, meus irmãos. Olha que esse texto é um pouquinho complicado para muitos, foi para mim. Se você lê ele de tapa, lê e basta, você não entende nada, você não entende bulufa de nada. Mas se você lê e pensa nessas palavras, você vai ver como que a coisa aqui é séria. Então Paulo diz aos hebreus: a esse respeito temos muitas coisas que ir dizer e difíceis de explicar. Então Paulo chega no momento que ele fala que tem estas coisas, esses assuntos que ele quer tratar ali com o povo hebreu, que eles têm muita coisa para dizer para o povo, mas coisas muito difíceis de que tratar. Então são ensinamentos profundos aqui. Resumindo, Paulo aqui está se referindo que ele tinha um ensinamento profundo e difícil de se tratar os argumentos com o povo. Então ele estava no nível com aquele povo hebreu, que ele queria tratar com eles. Ele queria discutir, ele queria desenvolver aquilo ali com eles. Mas aí ele chega à seguinte conclusão: porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Quer dizer, o povo hebreu ali, eles pararam, eles estagnaram, eles se firmaram, eles pararam lá atrás. Paulo já estava com uma coisa muito mais profunda para trazer para eles, uma revelação, uma explicação da palavra, e eles estavam lá atrás ainda. Estavam tardios em ouvir. E olha, meus amados, ser tardio em ouvir é o maior perigo que a gente pode viver nele. As virgens nécias hoje estão tardias em ouvir. Elas não querem ouvir. E elas estão dormindo, elas estão acomodadas, elas não estão acumulando azeite. E quando for tarde demais, porque o noivo chega, elas vão ter que correr para buscar óleo. E quando elas voltarem, a porta vai estar fechada. E aqui Hebreus está falando isso. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E aí ele continua explicando. Pois com efeito, quer dizer, certamente, quando devíeis ser mestres, uau! Quer dizer, Ana Paula, que eu poderia ser um mestre? Sim! Todo aquele que pratica, que estuda, que entende as escrituras, se torna um atalaia, se torna uma pedra que clama no deserto, mas se torna mestre. Sabe o que significa a palavra mestre? Eu vou buscar aqui no dicionário para os irmãos, vamos lá. Vamos começar a destrinchar o negócio aqui. Peraí, significado da palavra mestre. Eu gosto de buscar essas coisas aqui.
Puxei o primeiro que eu achei. Pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Você quer mais definição para a palavra mestre? Aqui meu telefone está me dando, olha só. Significado de mestre: professor de grande saber, perito ou versado em qualquer ciência ou arte, que obteve em grau por concluir um mestrado, mestre em letras, por exemplo. Um mestre também pode ser um oficial graduado em qualquer profissão, mestre, pedreiro, sabe aquilo que faz, aquilo que serve de ensino ou de que se pode tirar alguma lição. O tempo é um grande mestre. Comandante de pequena embarcação também pode ser um chamado mestre. Chefe ou iniciador de um movimento cultural, o que tem o 3º grau na maçonaria, também é chamado grão-mestre. De caráter principal fundamental, plano-mestre, com grande proficiência, perito, talento, mestre, de tamanho e importâncias consideráveis, extraordinária, ajuda maestra. E Paulo aqui fala, meus irmãos: porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres. Se você que está aí me ouvindo do outro lado, minha querida e meu querido, eu não estou falando para todo mundo não, cada um aqui se encaixa com a carapuça certa, né? Mas se você que está aí do outro lado me ouvindo, não tem pego a palavra de Deus a sério, não tem buscado as escrituras no pé da letra, você e Deus, cara a cara com Ele, e você hoje ouve aqui, aí amanhã você vai lá ouvir um outro canal que tem toda uma outra filosofia, aí depois de amanhã você ouve um outro ainda mais, quer dizer, você tem 4, 5 opiniões diferentes, aí hoje você acredita de um jeito, amanhã você acredita do outro, aí você vai atrás, você volta à frente, quer dizer, você não tem uma definição com as coisas de Deus. Você então está no chamado leite, tem que tornar o leite. Você hoje já não pode ser um mestre, porque você ainda está parado no tempo, é isso que Paulo está dizendo. Sabe, às vezes eu não preciso ser mestre para os outros, às vezes é importante você ser mestre para você mesmo, quer dizer, o suficiente para ter personalidade formada. Tem irmãos que eu conheço que falam para mim: Ana, eu não escuto mais nada no YouTube, eu parei, eu não escuto mais ninguém, hoje é eu e Deus. Eu paro, leio a palavra e estou ali quietinha na minha fé, não discuto com ninguém, não questiono ninguém, é eu e Deus. E sabe, se eu ouço alguma coisa que eu não sou de acordo, eu deixei a pessoa para lá porque não vale a pena nem discutir. Sabe, às vezes a gente fica assim, poxa, mas a irmã ou o irmão tá um pouquinho radical, porque literalmente se ausentou de tantos. Mas sabe, é melhor assim, porque esses pelo menos, eles estão se apegando àquilo que eles creem, porque eles estão buscando a Deus face a face a Ele. E sabe, eles estão crescendo a modo deles, Deus está cultivando, Deus está cuidando, Deus está criando esse povo. É melhor um assim do que esses que hoje ouve aquilo, amanhã ouve não sei o que, depois de amanhã ouve não sei o que, faz uma coletânea. É como se o YouTube fosse uma TV a cabo, aí você seleciona os seus canais preferidos e escuta de tudo e vai enxugando aquilo ali tudo. Meu irmão, sabe, quando a gente se torna mestre, a gente começa a ter sabedoria para dar conselho. Então você vai saber reagir diante de tantas intempéries da vida. Você vai conseguir sair fora de situações. Você vai saber como que você precisa se comportar diante de tantas coisas. Você vai ser mais sério e mais forte para tomar decisões. É tanta coisa, meu querido, minha querida. Ser mestre não significa que você tem que virar professor dos outros. Apesar que muitas das vezes isso é inevitável, porque Deus ele vai te levar a dar frutos. E os frutos, a árvore não tem como não dar fruto. Se a árvore tem que gerar fruto, ela não pode se impedir de frutificar. Os brotos vão estourar e o fruto vai crescer e vai amadurecer e vai nutrir. E vai ter semente, vai cair na terra e vai reproduzir. Então, a gente tem que descansar no Senhor. A gente tem que buscar a Deus e descansar em Deus.
Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Uau! São essas pessoas que elas vão se emaranhando, vão se embrulhando com tanta coisa. Aí chega um momento que elas travam. Elas não confiam mais em ninguém, elas não acreditam mais em nada, elas já começam a entrar em dúvida, aí começa. Aí chega uma hora que elas escolhem uma pessoa e falam, irmão ou irmão, ô irmã, me explica de novo. Aí começa tudo de novo. E aí precisam ser ensinadas do zero. Olha só, é como uma pessoa que vai para a escola, toma a bomba e repete de ano. É isso que Paulo está mostrando aqui. Tudo de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? O que é isso? Quais são os princípios básicos da estrutura de um caminho cristão? Não posso pecar, não posso roubar, não posso mentir, o modo como eu me visto, o modo como eu me comporto, como que é certo, tenho que casar, tenho que ficar solteiro, tenho que juntar com alguém, é pecado isso, é pecado aquilo, como que eu posso comer carne de porco, eu não posso comer carne, eu posso fazer isso, dia de sábado eu guardo, eu no sábado eu guardo, eu domingo, eu posso ter um retratinho de algum santo na minha casa, eu posso ter um objeto qualquer, eu posso ir na igreja tal, quer dizer, tem certos princípios básicos, e ali a pessoa começa a ter que aprender tudo, como é que funciona a Santa Ceia, como é que é isso, sabe, é como se fosse um novo convertido que começa a ser discipulado nas coisas básicas, que todos nós aprendemos, a escolinha dominical de cada dia. Então ele fala, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. É o caso de irmãos que ainda estão discutindo coisas básicas. Irmãos que param até para discutir de coisas básicas, brigar. Sabe? Coisas que Deus já nos ensinou. A gente caminha para frente, a gente não retrocede. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E olha, você quer saber quem é que são pessoas que estão se alimentando de leite? Eu me alimentei de leite, meus irmãos, por muitos anos, dentro da igreja na qual eu estava. Porque se eu olho para trás hoje e faço um check-up daquilo que eu aprendi ali, todo domingo, durante uns 20 anos, era tudo coisa elementar. Era o pastor que subia no púlpito e pregava mais ou menos sempre as mesmas coisas. Hoje eu vou pregar para a juventude, aí fazia o culto da mocidade, e aí começava a falar de coisas elementares da mocidade. Ele ia falar com os empresários, então ele se colocava a pregar coisas elementares para empresários. Ensinar como lidar com dinheiro, ensinar como administrar as coisas, o tempo, não sei o quê, e ficava naquele rodízio de tapa a tapa. Hoje eu vou no culto do domingo, o pastor vai pregar sobre uma parábola. Aí pegava a parábola do semeador e ficava, vocês têm que ir pregar o evangelho. Pega um folhetinho e sai distribuindo. Aí passava um mês, pregava de novo, aquela mesma conversa. Quer dizer, são sermões cotidianos da vida da igreja, dessa igreja que está aí no mundo. E isso é leite. Eu não me lembro de um pastor de nenhuma igreja física que eu tenha frequentado pegar, por exemplo, um livro como o livro de Apocalipse e destrinchar ele diante dos meus olhos. Eu não me lembro. Na igreja que eu frequentei por mais de 20 anos, nunca se leu o Apocalipse como se deve, nunca se explicou nada. Hoje vamos pegar aqui a parte da carta à igreja dos Éfesos, da Tiatira, da Esmirna. Aí falava, vocês têm que ser quente, você tem que ter fé, tem que ser primoroso, não como esses aqui, porque o Senhor, senão, vai ser frio com vocês, por exemplo. Mas não passava disso, águas rasas. Sabe? Isso é viver no leite. Hoje nós vamos explicar a importância da comunhão entre os irmãos. E ficava naquela coisa. E aqui Paulo continua.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que vocês acham que pelas igrejas afora tem gabinetes de pastores lotados? Tá tudo cheio. O povo quer falar com o pastor, o povo quer aconselhar com o pastor, o povo precisa conversar com o pastor, porque o pastor tem que te ensinar coisas básicas. Eu tenho certeza, poucos são esses que estão num gabinete de um pastor hoje pelo mundo afora, para chegar no pastor e falar: pastor, eu vim aqui hoje porque eu quero que o senhor me explique essa profecia do livro de Apocalipse, que eu quero entender. É verdade isso, pastor? O que significa? Me explica, porque eu tenho dúvidas. Eu quero aperfeiçoar, por exemplo. É um exemplo, meus irmãos. Não, o povo está no gabinete do pastor, porque minha mulher tá difícil, meu marido tá difícil, meu filho tá difícil, não sei o que tá difícil. Pastor, me ajuda que eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Pastor, me ajuda que eu não consigo parar com os pecados sexuais. E Então ali. Exortação ao progresso na fé. A igreja sábia, ela já está além dessas coisas, muito mais madura. Então, em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo continua: por isso, meus irmãos, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Quer dizer, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não é a Ana Paula que está aqui hoje exortando a vocês. É o apóstolo Paulo que deixou essa carta. Chegou um momento, meus irmãos, que o negócio está tão ferrenho aí fora, que você tem que ter aptidão, maturidade, disciplina, habilidade para saber discernir o bem e o mal que está ao teu redor. Você hoje tem que ter estrutura suficiente para ouvir uma pregação e sentir o Espírito Santo incomodando ou dando paz no teu coração. Tem gente que escuta pregações por aí e está escutando aquilo como alguém que está comendo um negócio que não desce na garganta. Você já pegou esses pratos para comer, que para comer que troço é difícil, que você não gosta, e aí você tem uma dificuldade para mandar para baixo aquela arroba, como diz aqui, né? Para mandar para baixo aquela coisa. Aí você vai comendo, aquele troço vai descendo ruim na garganta, mas você come o prato todo. Aí chega no final, você não está nem satisfeito, você não tem digestão boa, aquele troço acaba sendo vomitado, sabe? Tem gente ouvindo palavras aí que para descer está tendo fatiga. Até fica na barriga, às vezes você nem vomita aquele troço ali, mas você sente que aquele negócio é um bolo, é um peso. Mas você não tem estrutura para discernir a tal ponto de dizer: isso eu não posso para a minha vida. Isso não é uma pregação coerente com aquilo que o Senhor tem ensinado para mim. E aí você fica em cima do muro, você fica sem estrutura, você não tem força para dizer: isso não presta ou isso presta, isso está certo, isso está errado, ao meu entendimento, pelo que o Senhor tem trago no meu coração. Nós temos que estar muito mais além disso, amados. Você, principalmente, que está acompanhando o canal aí há mais de um ano. Você que está aí acompanhando esse canal e alguns canais que tem exatamente o mesmo ponto de vista há mais de um ano. Você hoje já tem que estar muito mais evoluído na tua fé. Eu vou te explicar por quê. Não é porque o canal, os últimos dias antes do fim, prega aquilo que é 100% e a minha palavra é a palavra correta no meio de tantos pregadores pelo mundo afora. Eu não estou aqui para afirmar isso, apesar que para mim eu sei o que está sendo falado aqui. E eu consigo ver o desenvolvimento desse raciocínio do canal nos anos que tem passado. Mas você, no mínimo, se tem escutado esse canal aí pelo menos há um ano, você hoje já tem que estar muito mais
como é que fala? Desenvolvido. Você, no mínimo, hoje deve estar lendo a Bíblia. Porque se tem uma base nesse canal desde o primeiro dia, e olha, são mais de 500 vídeos, e praticamente todos os vídeos que estão nesse canal, praticamente, pelo menos os vídeos que eu mesma falando, a primeira orientação que eu deixo é: leia a Bíblia. Quem acompanha esse canal há anos não está aí para me dar razão, para me confirmar, é verdade. A irmã Ana fala sempre para ler a Bíblia. Ela ensinou que nós temos que ler a Bíblia pelo menos 10 minutos por dia. E se a situação está crítica a ponto mesmo de explodir, pelo menos 5 minutos. Então, só o fato de você seguir pelo menos esse conselho deste canal que vos fala, e você então se colocou a ler a Bíblia, você hoje tem que estar muito mais evoluído do que você estava um ano atrás. Porque não é o canal que mudou a sua vida, mas é a Escritura, é a palavra de Deus, que ela é viva, ela vai e volta e não volta vazia. Principalmente se é uma palavra que cai num coração fértil, um coração bom. Amém? Então, pelo menos esse bem, eu tenho mais do que certeza que esse canal tem feito a muitos. Exortado, clamado e pedido a você para ler a Bíblia e orar. Esse canal também fala para você orar pelo próximo. Esse canal várias vezes tem ensinado: não ore só por você mesmo ou por aqueles 4 gatos que te circundam, mamãe, papai, meu marido e meu filho. Não, mas vai além dessas orações. Pense na igreja, pense nos irmãos, vá além. Senhor, hoje eu vou orar pelos irmãos que estão lá na China e estão sendo perseguidos. Senhor, hoje eu vou orar pelas crianças do mundo afora. Senhor, hoje eu vou orar por Israel. Senhor, hoje eu vou orar pelos pregadores que falam a palavra correta, estão sendo usados por Ti. Eu não os conheço, porque estão espalhados por todos os 4 cantos do mundo. Mas eu vou orar por aquele homem, por aquela mulher, por aquele que está sendo usado por Ti verdadeiramente. Senhor, hoje eu vou orar pelo dono da padaria que eu compro pão todo dia de manhã. Hoje eu vou orar por aquele povo que trabalha no supermercado no meu bairro, as caixas do supermercado, aqueles que estão ajustando as prateleiras, aqueles que estão na administração do supermercado. Senhor, eu vou clamar ao Senhor que dê salvação para aquele povo, porque eles não conhecem a palavra. Meu amado, hoje eu vou orar pelos meus companheiros de escola, por todo mundo que está lá no meu colégio, aqueles tantos de jovens que eu não sei o número perfeito. Mas eu peço ao Senhor que traga salvação no meio deles. Senhor, hoje eu vou orar até pelo padre da paróquia da minha rua. Porque aquele homem está pregando mentira e está na mentira, porque é um idólatra e está indo para o inferno, meu Deus. E hoje eu oro ao Senhor, porque se tem no coração daquele padre uma gota de amor genuíno pelo evangelho verdadeiro, que o Senhor tire ele da ignorância, que o Senhor tire ele da mentira, que o Senhor traga ele, meu Deus, para Ti. E revele a verdade, faça cair as cadeias, as algemas, as amarras. Meus irmãos, isso no mínimo deve ser o que você hoje está fazendo. Se você hoje está ouvindo pelo menos há 1 ano o canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Você hoje deve estar começando a caminhar mais sozinho. A ponto de como você ouve uma pregação nos canais do YouTube, você, eu já ouvi isso, eu já estudei isso, eu já li isso. Ontem eu estava ouvindo a pastora Valnice, que é uma das que eu mais gosto. Eu escuto muito a Valnice, o nosso canal, ele tem vários vídeos dela. Já há um bom tempo que eu tenho postado vídeos da Valnice e tem sido referência para nós. Uma das poucas, ou quase única, né? Uma das únicas que realmente estudou a fundo a cultura de Israel, a cultura judaica, e tem nos ensinado tantos princípios que a gente até então não sabia. E a pastora Valnice ontem na pregação que eu escutei, ela estava falando sobre o ano do jubileu, sabe? E ali ela fala, meus amados, como que funciona o jubileu, né? Por 49 anos... a pessoa podia ter posse. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha uma casa, eu tinha um pedacinho de terra, tinha uma família, mas para manter aquilo ali eu fiz dívida. E alguém me emprestou dinheiro para eu conseguir portar à frente, né? A minha vida, a minha família, cresci meus filhos. Só que chegou um momento que eu não consegui pagar a dívida. Então aquele meu fiador, ele tem direito a pegar alguma coisa minha. Então ele foi e pegou a minha terra.
e falou para mim: você vai trabalhar na minha casa e vai me servir durante o tempo até pagar a sua dívida, né? Se eu não conseguisse pagar a dívida, principalmente porque naquela época tudo era muito, muito, muito caro, era quase impossível as pessoas terem alguma posse. As pessoas viviam literalmente para sobreviver, viviam para sobreviver, ok? Para não morrer do tudo. Então, muitos ali se tornavam escravos e iam, né, vivendo ali, trabalhando de graça. Então, todo dia ia trabalhar para o patrão, para cultivar a terra daquele lá, né? Às vezes o patrão pegava a posse da sua terra e você ia sobrevivendo assim. Só que Deus ensina que por 49 anos, se fosse o caso, a pessoa ia estar ali pagando seus débitos. Mas no 50º ano, no ano do jubileu, a terra voltava para o patrão original. Então, aquele ano, né, o devedor recebia a seguinte sentença do seu fiador, do seu, né, daquele que era o responsável, né, pelo receber o pagamento. Olha, você está livre. A sua terra volta para você, você não precisa mais ser meu escravo, suas filhas, seus filhos, sua mulher. Vocês, a partir de hoje, vocês estão com a dívida de vocês totalmente pagas. Vocês estão livres da dívida. Basicamente, ela falou muito sobre o jubileu e é um vídeo muito bacana, que se eu puder eu ponho até o link aqui no meu canal, se eu lembrar na hora que eu estiver postando o vídeo. E quando ela falava, olha, eu li isso na Bíblia, eu li. Tem tantos anos que eu li sobre Levíticos, quando ele fala do ano de jubileu, mas eu li. E quando eu li com muita atenção esses detalhes. E ela ia falando, meus irmãos, e eu ia me lembrando. É onde eu caí na profecia viva que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A palavra de Deus é a nossa esperança. E se você estuda a palavra de Deus e num amanhã você escuta um pregador trazendo determinado ensino, o Espírito Santo traz à tua memória. E eu vou entrar com vocês aqui para terminar esse vídeo num detalhe, num outro vídeo que eu escutei ontem. Aqui eu não estou a fim de entrar muito em detalhes de quem pregou, de quem falou. Quem ouviu sabe quem é. Quem ouviu sabe quem é, ok? E eu fui trazendo à memória coisas que eu li na Bíblia e que aquele pregador falava que não tinha coerência, não estava. Ok? Olha só. Hoje, nós estamos na seguinte situação. Nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seu nome na língua hebraica, está prestes a arrebatar a igreja para o céu a qualquer momento, ok? Essa é a nossa base de vida hoje, pelo menos é a minha. Eu hoje creio na iminência de um arrebatamento. Amém, amados? Sempre criei que um dia Jesus buscaria o seu povo, desde o dia que essa verdade me foi aberta, me foi revelada, me foi contada. Então, dentro dessa base, eu começo a estudar as Escrituras, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ler, e caio em Apocalipse, caio nos profetas, caio em Mateus 24, caio em Lucas 21 e começo a ler tudo isso. E começo a absorver essa informação. Contemporaneamente, o bom Deus me traz pregadores no tempo justo, ensinando coisas que eu lia. Então, foi aonde eu aprendi muito com pastores como Sebastião Aragão, na época, nós estamos falando de bons anos atrás, quando ele começou a ensinar tantas coisas, Hernani Santos começou a explicar também, pastores como o próprio Lamartine Pozella, Jefferson Neto, eu estou só citando Paulo Júnior. Cada ano, cada tempo, Deus usou um desses homens na minha vida. E eu aprendi tanto, comecei a ouvir vários canais que me ensinaram tanto, e os anos foram passando, sabe? Eu posso falar até de João Ribe Palharim, sei que tem irmãos aqui que frequentaram a igreja dele, e hoje contam, irmã Ana, ele só pede dinheiro, mas eu sei que teve um tempo na minha vida particular que eu aprendi muito sobre as profecias com o tal do pastor João Ribe Palharim, sabe? Por exemplo, a profecia que se cumpriu das Bolanes lá no Mar Morto, que está jorrando fontes de água doce. Ele trouxe esse assunto para nós. Então, assim,
Eu posso dizer, meus irmãos, que eu pude ter aulas especiais com vários desses pregadores, tá? Hernani Dias Lopes também. O tempo em que o pastor Paulo Júnior ainda pregava um arrebatamento sano, né? Que ele falava do pré-tribulacionismo. Tem vários vídeos no meu próprio canal dele ensinando isso com tanto amor. Então eu aprendi muito, 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 muito. E cheguei no ponto que eu tô hoje. Isso aconteceu com você também. Muitos que estão aqui me ouvindo passaram pelas mesmas experiências. O ponto que eu tô hoje chegou no Apocalipse capítulo 12. Hoje eu parei nesse ponto. Apocalipse capítulo 12. E estou a todos os olhos para essa profecia. Foi quando alguém, né, canais como Clark, né, Clark, Steve Chocolante, entre outros aí, o canal Aguardando a Redenção trouxe para nós esses vídeos traduzidos, mas eu já tinha visto muita coisa legendada anteriormente também, inclusive tem no meu canal vídeos que hoje tem gente publicando como se viesse agora, mas já veio há muitos anos atrás. Se você pesquisa o canal, você vai ver muita coisa, explicações maravilhosas mesmo, né? Ok, chegamos em Apocalipse capítulo 12. E então chegou o discurso do sinal do dia 23, amém? E esse sinal foi visto, né, pelos telescópios, foi registrado aí, tá nos sites, né, da NASA, da ESA e outros sites. Por aí você vê esse alinhamento. Você pode dizer, mas esse sinal de Apocalipse 12, Ana Paula, quem garante para você que ele realmente teve esse alinhamento no céu? Maldito homem que confia no homem, isso é coisa da NASA? A NASA botou esses pontinhos lá e disse que isso aí foi o alinhamento. Já ouvi falar de irmãos que conseguiram ver num determinado horário esse alinhamento das estrelas. Eu não sei, eu não fiquei acordada de madrugada para ver. Mas a minha pergunta retórica é simples. Por que a NASA ia inventar um sinal no céu? Para quem? Para quem? Porque se você abre a janela da tua casa, quem é que está olhando para as coisas de profecia? Quem? O irmão amado me mandou aí, o irmão Ricardo do canal Pedra Angular, me mandou uma notícia que amanhã em São Paulo talvez vai ter uma espécie de um protesto gay sodomita, que eles vão fazer, parece que sexo em ar livre, para protestar contra uma lei que foi aprovada no Brasil com a cura de quem vai virar gay, lésbica, sei lá, essa bagunça toda aí, esse troço amanhã. Vai ter uma espécie de uma parada, não sei, um evento em São Paulo. Quem está caçando profecia? Quem? Vai conversar com sua cunhada, vai conversar com sua sogra, vai conversar com tua mãe, com teu marido. Vai conversar com a vizinha de casa. Quando você for para a escola, conversa com a colega que senta no banco do lado. Quando você for trabalhar no ônibus e todo dia você senta do lado das mesmas pessoas, vai conversar com esse grupinho de 3, 4 pessoas. Quem deles está olhando a profecia? Liga a televisão. Dá uma corrida nos canais da televisão brasileira e internacional. Quem é que está caçando pensar em profecia? Vai no shopping center, caminha pelos corredores de um shopping center, entra em alguma loja. Quem é que toca no assunto de que Jesus está voltando, de que os tempos estão acabando? Se você for no próprio México, que está de joelho lá, assolado, agora até um vulcão está explodindo, depois de toda a bagunça que teve de terremoto, tufão que apareceu no México, ventania, chuva, agora até o vulcão lá está explodindo. Mas vai lá, você está de olho nas profecias do fim dos tempos? Quase ninguém vai dizer para você, sim, eu estou. Se. Eles agora devem estar preparando o mês de outubro para fazer a Festa Nacional dos Mortos. Se você pesquisar aí no YouTube, o México, ele celebra a Festa dos Mortos. E a coisa é tão pesada que eles vão para os cemitérios e eles fazem verdadeiros banquetes ali para os mortos. Eles, num determinado horário, eles vão para suas casas, enfeitam tudo, esperando a visita dos mortos que passem na casa deles. Eles têm caveiras, eles têm bonequinhos, é toda uma coisa do inferno que o México faz todos os anos. Eles saem pelas ruas com as caras pintadas e vestidos de mortos, de zumbis. Crianças de 6, 7, 8, 10 anos, crianças de cola, eles pintam o rostinho delas como se fossem mortas.
Fazem maquiagem como se elas estivessem sangrando, fossem com uma ferida na cabeça, um machadinho na cabeça. Vestem-se de trapos, de imundícia. Isso aí é o que o México vai fazer agora. Ou você acha que o México não vai fazer a sua festa aos mortos? Alguém lá vai celebrar essa festa, principalmente porque morreu muita gente agora. Mais do que nunca eles têm que levantar uma homenagem para os seus mortos. Quem é, meu irmão? Quem é, minha irmã, que está olhando para sinal no céu? Quem é que está olhando Apocalipse hoje? Sabe qual que é uma coisa que eu entendi isso há um bom tempo atrás? Nós que estamos aqui todo dia no canal, você que está aí olhando canal em canal e está olhando esses assuntos, a gente vai se acostumando com esse meio ambiente chamado apocalíptico, que a gente chega até a achar que todo mundo está olhando isso também. A gente às vezes tem até a sensação e a impressão que a maioria dos canais no YouTube estão todos falando essa língua. Só que, para tua surpresa, nós somos 4 peixinhos dentro de um aquário. São pouquíssimas as pessoas, meus irmãos. A gente tem a sensação que somos muitos, porque a gente está mais ou menos interligado nas mesmas fontes. Aí você vai ver o número de visualização de determinados vídeos. Tem pregadores aí que tem 600 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, canais com pessoas, mais de 100 mil pessoas inscritas. Aí você enche a boca e fala, nossa, todo mundo está ouvindo sobre a volta de Jesus. Mas você esquece que esses 100 milhões, de 100 mil visualizações, peraí, tá travando a garganta, eu tomei o chá. Você acha que esses 500 mil visualizações aqui, 1 milhão de visualizações acolá, digamos assim, faz parte do mundo inteiro? Mas nós somos milhares de visualizações dentro de um mundo de 7 bilhões ou milhões de habitantes. Bilhões, né? É muita gente, é muita tribo, é muita nação, é muitos povos. Se você correr o olho no YouTube convencional, tradicional, você vai ver vídeo de videocassetada, jovens, vídeo de música, vídeo de culinária, vídeo de oficina, vídeo de tudo, tudo, tudo. Se você vai em vídeos católicos, você vai ver talvez muito mais visualizações. Se você for em vídeos espíritas, muito mais visualizações, amados. São tantos e tantos e tantos caminhos que estão espalhados pelo mundo afora. E isso te faz perceber que nós somos uma gotinha em um oceano. Então nós não somos tantos que pensamos que todo mundo pensa igual a gente. Ninguém está esperando o que você está esperando. Poucos são. A maior prova disso é o teu redor. É o teu redor. Dentro da tua própria casa. 90% de nós temos os nossos entes queridos ainda não salvos. Estão preocupados com o Facebook, estão preocupados com o Twitter, com o Instagram, estão preocupados com a roupa nova, estão preocupados com o carro novo, estão preocupados com uma carreira, com emprego, com faculdade, estão preocupados com o namorico. É isso que está aí fora, amados. Isso é a maior prova, meu querido, minha querida, de que nós somos realmente um aquário com 4 peixinhos no meio desse oceano. E uma outra categoria que está de olho são a elite do mundo. É a elite do mundo trazendo para nós as mensagens subliminares do final dos tempos e da realidade da existência de um Deus, de um diabo, de um homem caído, de um pecado. Ontem eu estava assistindo, meu marido colocou o filme da Mulher Maravilha, né? Wonder Woman, esse filme novo que saiu aí dela, a deusa Diana, a deusa dos Efésios. E nós vamos ver o filme. Filme muito bom, a nível de cinema, filme muito bom. Mas no filme foi contado para essa tal dessa Diana que o deus Zeus gerou ela na argila. Ela foi criada na argila. E a mãe dela, então, não teve uma concepção natural, mas ela foi feita da argila. E ela era a filha daquilo ali, da argila. E ela era especial. Aí, no decorrer do filme,
a ilha, né, eram as Dianas, né, as mulheres da ilha da Diana, que eu não lembro mais o nome, elas sabiam que tinham um Deus mau, filho de Deus. Esse aqui era filho de Deus, que tentou convencer a Deus que o homem não presta, que o homem é sujo, que o homem é cativo, que o homem é cruel, que o homem é egoísta. E ele simplesmente queria acabar com a raça humana, porque a raça humana simplesmente não presta. E ele mostra que ele simplesmente sugere as ideias, mas quem executa tudo são os homens. E ali então, no decorrer do filme, a deusa Diana, ok? E ela figura, olha só, ela figura a pessoa do próprio Jesus Cristo no filme, se você ver, principalmente quando ela está de cara com esse Deus que seria Satanás, e ele se refere como filho do próprio Deus, e Deus Pai nesse filme é chamado de Zeus, que é o Deus mais forte ali no filme. Então, ele mostra, sabe, o momento que o próprio Satanás encontra essa chamada deusa Diana no filme, e ela está combatendo guerra. O filme é todo baseado sobre combatimento de guerra, a guerra dos nazistas, né, dos tedescos, dos alemães contra o povo, e ela ali vai fazendo um rebuliço no filme todo, vai vencendo, vai salvando pessoas, e tem gente que se sacrifica, e aquela história toda. E aí chega um momento que o próprio Satanás volta e aparece para ela, e ali então ela, pela primeira vez, ela se dá de cara com esse Deus caído, filho do Deus Zeus. E ali então ele vira para ela e fala: olha só para você ver, eu não estou fazendo nada, eles estão fazendo tudo sozinhos. E aí ele mostra, sabe, nas cenas do filme, eu aconselho, eu sugiro para eles as ideias, mas são eles que executam. Aí mostra uma cientista que no filme ela fez um gás tóxico para matar todo mundo, né? Esse gás é como um ácido que ia corroer as pessoas. Aí mostrou ela sentada na mesa com aquele tanto de vidrinho com fórmulas, com substâncias, e aí o diabo passando, em forma de homem, né? Ele passava por detrás dela, sugeria: pega aquele gás ali, pega aquele líquido, mistura com aquele. E ela achava que ela que sabia, que ela que tinha ideia, mas ele sugerindo, né, como criar armas de destruição. Aí ele falando no filme: eu dou estratégias para a guerra. Aí mostrou o general do filme que estava aconchado, né, com essa cientista aqui, ele ali sentado na mesa com seus papéis, tentando imaginar uma estratégia para vencer a guerra, né? Ele era um nazista. Aí passa Satanás atrás dele, aí ele tem uma ideia e começa a escrever, né? Aí ele fala para Diana no filme: vê, eu não faço nada, eu só passo pelo mundo e sugiro, mas quem faz as coisas são os homens, porque Deus criou os homens maus, eles não valem nada. Por que você tem que perder o teu tempo, tem que ficar aqui lutando por eles não merecem a nossa ajuda? Em palavras curtas, Satanás praticamente falou o mesmo para Jesus. Quando ele vira para Jesus e fala assim: prostra diante de mim, me adora que eu te darei todos os reinos da terra. Quer dizer, para que você vai ficar pobre? Para que você vai viver nessa simplicidade toda? Para quê? Para os homens? O que eles são? Eles não merecem o teu sacrifício. Prostra diante de mim, me adora, que eu te dou o que você merece, os reinos desta terra, né? Então é isso. Satanás, ele vira para Eva e fala: se você comer do fruto proibido, você vai se tornar igual a Deus. Você vai ser como ele. Olha as conversinhas do diabo, meus irmãos. Os filmes de Hollywood mostrando exatamente. E no final, a deusa Diana, ela decide lutar e combater pela humanidade, fazer a parte dela. E aí tem um momento que ela vai flutuando de mãos. Por isso que eu entendi que ela fazia a imagem da ideia de Jesus Cristo, porque é isso que Jesus faz pela humanidade. Jesus, ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê, todo aquele que confessar seus pecados vai ser salvo pelo sangue de Jesus. E a Diana, então, ela vai subindo de braços abertos na posição de alguém que está sendo crucificado. E ali dela sai um raio de luz, um foco de plasma, e ela arrebenta com o diabo, ele morre, ela explode ele todo. E aí ela cai no chão e fala assim: eu escolhi o amor, porque o amor, ele salva o mundo.
A única coisa que pode salvar esse mundo é o amor. E Paulo fala lá na Bíblia, sem o amor, nada vale. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor, não vale nada. Então, meus amados, querendo ou não, se você tem discernimento da palavra de Deus e vê um filme desse, você vai vendo as estratégias do mundo espiritual e como que a coisa é. Ali Satanás conta que o homem foi feito da argila. No livro de Gênesis, nós fomos feitos do barro. Adão foi criado do barro e dele saiu os demais homens, de Eva saiu os demais homens, né? Então você vê isso, o Deus Zeus, ele diz que teve um filho, a palavra fala filhos de Deus, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, né? Quer dizer, os anjos que caíram, eles são chamados também de filhos de Deus. E eles viram as filhas dos homens, que eram as mulheres humanas, né? Tá lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 6, quando diz que eles então se apaixonaram com essas mulheres e casaram com essas mulheres e geraram os grandes, os gigantes, os nefilins daqueles dias. Então você vai vendo aí a paródia, né? Você vai vendo Satanás passando por detrás das mentes humanas e sugerindo o mal, sugerindo ideias, dando a eles inspiração para destruir a si mesmo. E é isso que está aí no mundo, meus irmãos. Mas o amor de Deus, que deu Jesus na cruz, ele tem poder para salvar todos os homens. E Deus não se alega com a morte do ímpio. Então, se você vê como que o mundo secular, como que as trevas, elas pregam, querendo ou não, a história da humanidade, a história de Deus e até a história do que está vindo, as profecias. Quer dizer, é como se Satanás fosse muitas das vezes constreito, obrigado a mostrar sempre que Deus vai vencer. Porque nesse filminho ontem, ok, é uma deusa Diana, é tudo essa baboseira e tudo, sim. Mas no final ele tem que confessar sempre, ele tem que confessar que o bem vai vencer. Por mais que ele faça de tudo para camuflar, por mais que ele tente sujar, por mais que ele tente manchar a integridade do Deus Todo-Poderoso, a potência dele, ele tem que admitir: quem vence sempre é Deus, é a luz, é o bem, é o amor. Porque a mensagem final no filme foi essa: o bem vence, o bem prevalece, o amor prevalece. E se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, você vê que aquilo ali é uma pedra que clama no deserto para quem tem ouvidos. E isso serve para vários filmes hollywoodianos, várias histórias, várias reportagens, várias coisas que vemos na mídia. Você vê como que Satanás trabalha e como é o mundo das trevas e as coisas que estão por vir. Ainda tem gente falando, vai demorar para o mundo acabar. Vai demorar muito, irmã. Tem gente que bate pé junto, fala mínimo 100 anos. Tem gente que eu conheço que fala tem mínimo 100 anos para acabar tudo. De geração em geração, toda geração disse que ele voltaria. E eu parei para pensar nessa frase, eu não estou aqui discutindo mais com essa pessoa, porque eu deixei para lá, eu vi que não vale a pena, a ideia dela é aquela e basta, não vai mudar, né? A cabeça dessa pessoa, ou desses que pensam assim, ele só vai mudar quando eles veem um negócio bem rasgado diante dos olhos dele, que não tem como dizer, não, isso aqui não é, tá bom? Porque a conversa é essa. Mas eu vendo ele falando isso, eu fiquei pensando, sim, de geração em geração sempre foi dito que o mundo vai acabar, todo mundo viu um anticristo em algum lugar, todo mundo viu terremotos e coisas várias em algum lugar, e todo mundo se preparou para o fim do mundo, e o mundo não chegou, e datas foram marcadas, e não sei o que, não sei o que. Só que esse Senhor e tantos demais estão se esquecendo de um detalhe. Nas gerações passadas, nos séculos e anos passados, que se marcaram, né, essa previsão, vai acabar o mundo, porque está acontecendo que sabe lá o quê, e foi até citado, quando teve a época de Hitler, muitos devem ter dito, agora vai acabar. Não tinha ainda o poder da comunicação global que temos hoje. Então, para se comunicar tinha que ter telex, telegrama, telefonadas eram caríssimas. Até os exércitos se comunicavam por telex, ficava lá pip, 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 pip. Aí do outro lado ficava aquele ali anotando os códigos Morse, e ali eles então tinham uma decifrada mensagem.
Quer dizer, não é igual hoje que você pega o celular e já fala olhando para a pessoa em tempo real. Então, nas gerações passadas, meus amados, nos últimos 100 anos, a tecnologia não se desenvolveu o suficiente para trazer o que trouxe hoje. Em pouquíssimos anos, a tecnologia explodiu. Da década de 70, 60 para frente, explodiu e hoje a gente não tem mais nada que impeça o homem de se comunicar no mundo inteiro. Até o mais pobrezinho que mora na mais pobrezinha das cabanas tem um telefonezinho celular e ele tem condição de acessar alguma coisa pela internet. Então, meus amados, hoje é o tempo, sabe? Há tempos atrás aconteciam terremotos, sim, mas não em vários lugares. E quando tinha notícia, todo mundo assustava. Uau, aconteceu um terremoto. Hoje, notícias de terremoto, para assustar nós, foi como essa que teve no mês de setembro. 2, 3 terremotos de corpo no México. 7 graus, 8 graus, 6 graus. Aí o povo assustou, porque não é normal. Furacões do tamanho de estados inteiros, devastando os estados. Agora sim, isso não é normal. Entre coisas várias que estão acontecendo aí. Então, pessoas que dizem sempre teve sinal, estão se esquecendo desse detalhe. Está tendo no mundo inteiro. Querendo ou não, se você dá uma olhada boa, o mundo inteiro tem anomalias. Ontem eu vi por que o Senhor fala que quando vier a eternidade vai ter luz, não vai ter trevas. Ontem na colina onde eu moro faltou luz na rua, porque estava o tempo de chuva, né? E aí faltou corrente. E ali eu cheguei da janela, meus amados, eu olhei a colina abaixo, negra, uma densa treva. Você não via um palmo diante dos olhos. A única coisa que eu vi foi as luzes das casas acesas, as casas que estavam de luzes acesas, uma luzinha vermelha de um portão automático que tem numa casa mais próxima. Mas, no geral, densas trevas. E ali eu entendi porque que a Bíblia diz que na eternidade não vai ter trevas, porque vai ter luz, meus amados. Vocês hoje que contemplam a escuridão da noite, contemplem porque está com o dia contado. Porque quando o bom Deus vier a reinar nesse mundo para sempre, trevas já não mais existirão. A coisa mais terrível que tem, eu fui lá fora, eu passei pela varanda fora, eu fui olhar e veio uma angústia, veio uma sensação de aperto no coração, porque você não vê nada, você se sente rodeado de treva, entendeu? E vendo tudo isso, olhando tudo isso, ontem eu escutei mais um pregador. Esse pregador, ele falou uma coisa que eu não sou de acordo, não. Quando a gente é de acordo, a gente ama. Quando não é, tem que dizer, né? Ele falou uma coisa que eu não sou de acordo. Ele falou o seguinte, e aí, por isso que eu tô falando no início do vídeo, que a gente tem que ter definição. Quem eu sou? O que eu sou? Em que eu creio? Qual é a minha concentração? Custe o que custar, ok? Esse pregador que falou no vídeo ontem, né? Pregador porque ele pregou no vídeo, ok? Ele disse que a igreja no livro de Apocalipse, ela está até o capítulo 4. Do capítulo 4 em diante, a igreja não aparece mais como igreja, ok? E citou que o Apocalipse capítulo 12, ele vai acontecer na metade da grande tribulação. Ele é para metade da grande tribulação. E ali citou todos os seus argumentos, depois eu parei de ouvir o vídeo, mas fiquei pensando, se Apocalipse capítulo 12 está na metade da grande tribulação, por que tem arrebatamento então nesse capítulo? E na grande tribulação não existe nenhum texto falando de arrebatamento? Foi a primeira pergunta que eu fiz. A segunda pergunta que eu fiz a mim mesma, lendo a Bíblia, se você lê o livro de Apocalipse, mas você que lê toda a Bíblia, você pode ler o livro de Apocalipse e ele vai ser claro para você em muitas coisas. O mínimo que você vai entender é que o livro de Apocalipse ele não é sequencial. Quer dizer, capítulo 1 acontece, depois vai o capítulo 2, depois vai o capítulo 3, até o último capítulo vai ser tudo uma coisa atrás da outra, eventos sequenciais. Mas você entende que o livro de Apocalipse, ora, ele é sim sequencial, ora, ele é expositivo, quer dizer, ele tem capítulos que eles resumem uma série de eventos em tempos que vão acontecendo.
Então você entende que Apocalipse capítulo 12, ele é um compêndio, ele é um resumo de alguns eventos que vão acontecer, da antes até a grande tribulação. Ele começa, perdão, ele começa falando do sinal que foi visto no céu, da mulher que estava grávida, vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Ele começa citando esse sinal, um sinal que estava ali. E essa mulher, meus irmãos, é Israel, e ela está grávida da igreja, porque nós viemos dos judeus, os apóstolos eram judeus. Então nós somos filhos desses apóstolos, de geração em geração nós somos descendência deles, ok? Nasceu de lá. Se esses apóstolos, esses 12 apóstolos que seguiram a Cristo, e esses que vieram como o apóstolo Paulo, veio um pouco depois, e outros ali que foram se agregando à igreja, a igreja primitiva, não tivessem vindo, hoje nós não estaríamos aqui. Jesus, ele veio no meio de um povo chamado judeu, e ali ele escolheu seus 12. E dali eles foram fazendo apóstolos, e a coisa proliferou para o mundo afora. Então a igreja é Israel. Ah, mas Israel não aceitou Jesus. Parte de Israel não aceitou de Jesus, mas alguns deles aceitaram. E você já vê lá no Velho Testamento, aqueles que esperavam a Jesus, o próprio Isaías profetizou, Davi profetizou. E o sonho deles era ver o Jesus, que eles não viram. Então, houve um remanescente. De tempos em tempos, Deus tem sempre o seu remanescente. Amém? Então essa mulher é Israel e ela está grávida da igreja. Por quê? Porque Deus, ele parou de fazer acerto de conta com Israel nas 69 semanas. E ela está parada, está lá em Daniel. 70 semanas são decretadas para Deus acertar as contas totais com Israel. Até 69 ele cumpriu. Mas aí quando nasce a igreja, quando vem Jesus na terra, ele faz uma pausa no lavar a roupa suja com Israel, ele faz uma pausa. E ali entra o tempo da igreja, que está aproximadamente já caminhando há 2000 anos. Então é onde do povo judeu nasce uma igreja chamada igreja também dos gentios. Amém? E a Bíblia fala ali, o sinal do Apocalipse 12, é esse reflexo do que nós vemos agora. Nós estamos ainda em Israel grávidos, grávidos no sentido, somos filhos dele, ele nos gerou. E aí a Bíblia fala que o filho é arrebatado para o céu. A única que vai ser arrebatada para o céu é a igreja santa, que está lá na parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes. Esse é o arrebatamento. Vai ser levado. Depois desse arrebatamento, você não vê um outro arrebatamento. Você vê santos sendo decapitados pelo anticristo porque não aceitaram a marca na fronte ou na mão direita. Cadê o arrebatamento da metade da grande tribulação? Caso esse pregador defenda essa tese de que o texto de Apocalipse 12 é para metade da grande tribulação. Não tem arrebatamento ali. Vai ter morte, vai ter o pisar do largar da ira de Deus, vai ter o anticristo entregue para aqueles que não aceitaram a verdade e caíram no engano, porque Deus lhes deu então o engano. Vocês querem acreditar na mentira? Vai! Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, meus amados, esse arrebatamento só pode ser a igreja. E ali continua citando eventos que vão acontecer dali para frente. Então ele vê então um dragão grande vermelho parado em frente da mulher, esperando para devorar o filho quando nascesse. O dragão é Satanás. O dragão está nas regiões celestiais. Satanás, na grande tribulação, ele não está mais nas regiões celestiais, mas ele está na terra. Ai dos habitantes da terra, porque chegou entre vós o dragão, a grande serpente, Satanás. E ele está muito furioso, porque pouco tempo lhe resta. Cadê Apocalipse 12 no meio da grande tribulação? Eu não consigo ver isso, porque a Bíblia não me diz isso.
E aí a Bíblia fala que a mulher deu à luz ao menino que vai governar as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Quem é esse filho que recebe o cetro? Jesus dá para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem, para aqueles que se rendem a ele, se seguem a ele. Ele dá o cetro de ferro. Nós somos a igreja. Nós receberemos poder para governar com cetro de ferro todas as nações, com Cristo. Nós somos a noiva. Então presta atenção. A igreja então é arrebatada, porque o dragão tenta devorar o filho quando nasce. O filho nasce, o dragão tenta devorar, mas não consegue. O dragão, ele está arrastando com a sua cauda 1/3 das estrelas. Satanás trouxe com ele em rebelião 1/3 dos anjos. E a Bíblia diz que na grande tribulação, o inferno literalmente vai ser aberto na terra. Então todos os demônios vão estar na terra. Deus ele vai determinando em tempos a liberação de grandes anjos, como, por exemplo, aqueles 4 grandes anjos que estão aprisionados na região do grande rio Eufrates, que serão liberados naquele dia, naquela hora, naquele mês e naquele ano. Uma data precisa, eles vão liberar esses 4 anjos e eles vão fazer uma bagunça na terra. Então você não vê mais nada no céu, você vê a terra no inferno próprio. É Deus mandando ira de um lado, Satanás com seus demônios do outro, matando e destruindo. Carnificina por todos os lados. Cadê Apocalipse 12 ali? Aí a Bíblia fala que a mulher deu à luz a criança e fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto. Deserto, querendo ou não, é lugar de provação. Mas também é um lugar em que ela está deserta, ela está separada, ela está num canto. Deserto. Você no deserto não encontra nada. Pode também encontrar um pequeno oásis e ficar ali por um pouco de tempo. Deserto é lugar onde Deus trabalha. E Deus, a partir do momento que ele arrebata a igreja, ele abre a 70ª semana de Daniel, que é a última, composta de 7 anos. Então Deus começa a lidar com Israel no primeiro momento, depois do arrebatamento. E a Bíblia diz que o anticristo ele faz um pacto de paz com Israel por 7 anos. Curiosamente, a Bíblia diz que a mulher foge para o deserto. E o dragão, como ele não conseguiu devorar o filho, ele voa em cima da mulher, ele abre a boca e como que um rio vem atrás da mulher para arrebatar a mulher, para matar a mulher, para destruir a mulher. Quer dizer, Satanás, então, após a subida do filho varão, ele vem com tudo em cima de Israel, porque ele sabe que Israel é a base da profecia de Deus. A Bíblia diz que Israel não vai desaparecer nunca, não vai perecer. E Satanás está tentando há tantos séculos acabar com Israel, mas não consegue. A ponto que Deus espalha o povo judeu pelo mundo inteiro. E tem judeu que nem sabe que é judeu, só Deus o sabe. A ponto que Deus vai ter que mandar os anjos pelos 4 cantos do mundo para reunir o seu povo. De tanto judeu que está espalhado pelo mundo e a gente não tem ideia. Talvez você é judeu e não sabe. Talvez eu seja judia, não sei. Não é pela cor da minha pele que eu sou ou não judia. Porque tem judeu de tudo quanto é cor. Judeu não é louro do olho azul ou então branco do cabelo preto ou negro. Judeus são misculados, né, de raça. Então, meu amado, a gente pode ser judeu e não saber, mas isso é uma outra conversa. Então a Bíblia diz que ele abre a boca como um rio. E se você olha no livro de Apocalipse, o que representa a água no livro de Apocalipse? Quando fala, por exemplo, de uma besta que surgiu no mar, sobre a areia do mar. Mais lá na frente a Bíblia diz que esse mar são nações, povos, tribos e línguas. Então o rio, ele é no mínimo, uma feta, uma parte de pessoas. E quem é essas pessoas? Um exército que vai contra a mulher. Se a mulher é Israel e o dragão lança um rio contra ela, no mínimo é um exército que está indo contra a mulher. E ali você vê Gog e Magog, que está lá em Ezequiel, acho que é capítulo 38 e 39, aí eu não tenho certeza. Mas por que, Ana, que você tem tanta certeza que só pode ser a guerra de Gog e Magog? Porque a única guerra que vai ter ainda na terra, que Israel vai passar por ela e vai sair vencendo.
Depois dessa guerra, a próxima, a Bíblia conta lá em Mateus capítulo 24, de como que será terrível. Israel vai ser devastado pelo anticristo, eles vão arrebentar com muita gente ali. E quando não tiver quase tendo mais gente ali, que quando eles estiver quase para acabar com tudo, Jesus desce das nuvens com seus santos montados em cavalos brancos. É a guerra do Armagedon. Então, antes da guerra do Armagedon, tem Gog e Magog, porque a Bíblia fala de 2 Gogs e Magogs. O primeiro Gog e Magog é aliás, os Gogs e Magogs, os dois, Israel vai sair sempre intacta, se você ler. Israel não vai ter arranhão em Gogs e Magogs. E você vê, então, os países do norte de quem? De Israel, vindo contra Israel, porque a Bíblia fala em Ezequiel que Deus, ele deixa nascer no coração de Gog, né? O príncipe de Gog, um desejo de inveja. Ele vai ver as riquezas de Israel, vai cobiçar isso e vai querer. Então ele vai se lançar com tudo e vai reunir alguns com ele, que seria o Magog, né? Gog e Magog. Ele vai reunir alguns com ele, eles vão ter essa mesma ideia. Israel tem muita riqueza, então nós vamos pegar Israel, vamos dominar. Provavelmente esse príncipe de Tubal, né, esse príncipe do Gog e Magog, ele vai lembrar do seguinte: Israel já foi terra de ninguém, Israel já foi conquistada por outros povos, Israel já foi dominada pela própria Inglaterra por tantos anos. Israel não teve governo, quem governava era a Inglaterra. Agora então nós também poderemos conquistar essa terra, porque já foi terra de várias vezes. Os romanos já governaram o povo de Israel, os babilônicos, por que não nós? Lembrando que uma das terras que está bem ao norte de Israel, que se traça com uma régua, é a Rússia. Tem pastores, o pastor Hernani Santos, ele fala que Rússia é Rosh, um dos príncipes é Rosh, Rússia, não sei. Mas se é a Rússia, porque ela está ao norte de Israel, você vê que a Rússia é ambiciosa, sempre foi. Putin sempre quis conquistar. Agora ele está lá numa terra chamada Crimeia. Essa terra da Crimeia, ela tem um porto. Esse porto, se eu não me engano, ele dá de cara com o chamado Mar Vermelho. Eu acho que é isso, se é o mar. Eu sei que esse mar que está lá nessa Crimeia, não tenho certeza se é Mar Vermelho, mas eu acho que é quase ele. Esse porto, ele cai em Israel. Se Vladimir Putin conquista essa tal dessa Crimeia para a Rússia, porque ela hoje acho que é da Romania, não tenho certeza, Croácia ou Romania, um negócio assim. Eu sei que se Putin consegue, porque até então ela era, porque a Rússia, parece que na guerra ela teve domínio sobre essa tal dessa Crimeia. Então eles não são, parece que agora eles conquistaram de novo para a Romania, não sei se é Romania ou Croácia, tá bom? Aqui é muito nome, eu me embrulho. Mas não era da Rússia, eles tinham a liberdade. E agora Putin quer conquistar de novo, porque diz: isso aqui é território russo, isso é nosso. Esse povo de Crimeia tem que ser nosso. A Rússia tem que ter domínio sobre esse pedacinho de terra. E a Crimeia, meus irmãos, é um grãozinho de areia perto da potência das terras russas, não é nada. Então alguém já se perguntou por que Vladimir Putin ia querer conquistar aquele pedacinho de terra, daquele 4 gatos, daquele povo, daquele povinho pequeno. Porque por detrás de tudo isso tem o porto no Mar Vermelho, se eu não me engano é o Mar Vermelho. E esse mar, ele vai e liga direto nas terras de Israel. Então, se Putin consegue ter essa chamada Crimeia no domínio russo, quer dizer, aqui agora é minha, é terra russa, eu posso colocar os meus navios de guerra, os meus submarinos, o que eu quiser ali naquele porto. Porque se eu quiser fazer uma guerra, se eu quiser invadir Israel, aqui já eu falando, eu vou direto lá. Eu não tenho que pedir permissão para nenhum país para passar nas águas deles, porque vai ser domínio russo. E, curiosamente, Vladimir Putin, há uns poucos anos, 2, 3 anos atrás, ele foi lá em Israel, com a carinha boa, como gente boa. Mas para quê? Porque ele descobriu que Israel, ele tem, acho que é gás natural, acho que é isso. A Rússia também tem. Mas eu acho que ele descobriu algumas coisas assim, ele viu algumas... Ele saiu pesquisando a terra, ele foi lá pessoalmente para ver o que tem de riqueza. Conclusão, você hoje pode ter certeza
que a Rússia já está de olho nas riquezas de Israel e já está se aliando a países que odeiam a Israel e não vem a hora de entrar lá e arrebentar com Israel. E esses países, por exemplo, como o Irã, que já está até potencializando a sua força bélica, passou essa semana no telejornal. O Irã não quer saber da riqueza de Israel, porque o Irã por si só já é rico, mas eles têm a ambição de pegar a terra de Israel por causa da religião, da crença deles, os muçulmanos. Isso aqui é terra de Maomé. Então o Irã não está preocupado com a riqueza em si, isso vai ser o lucro. Mas eles, por honra, por orgulho ferido, eles querem ter esse chamado direito de ter as terras de Israel para eles, porque os judeus aqui estão como invasores. Lembrando que Deus prometeu a terra para o povo judeu desde Abraão, mas os muçulmanos árabes se sentem filhos também de Abraão. É uma bagunça, amados, aqui é uma coisa puxando outra. Então, você hoje vê, por exemplo, a Coreia do Norte fazendo cosquinha nos Estados Unidos, gritando para o mundo inteiro. Isso é uma isca. Porque por detrás da Coreia do Norte você vê a Rússia e a China, que são aliados. Então eles vão arrumar um desculpa. Mas o que tem os Estados Unidos a ver com Israel? Os Estados Unidos é aliado com Israel. Então eles vão tentar atacar todo mundo que está aliado com os Estados Unidos. E aí é uma desculpa, né, para boi dormir. Nós vamos atacar Israel porque você atacou a Coreia do Norte. São dois paizinhos pequenininhos e você tocou onde não devia. Enfim, meus irmãos. A realidade é que o anticristo vai abrir essa boca, o diabo vai abrir essa boca, como um rio vai sair, e ele vai tentar arrebentar com Israel. Mas aí a Bíblia diz que Deus abriu a boca, a terra abriu a boca e engoliu o rio. E se você estuda sobre Gog e Magog, você vai ver que eles não vão ter nenhum sucesso contra Israel. Eles vão tentar guerrear contra Israel, mas Deus mesmo vai combater contra esses exércitos e vai destruir. Vai acabar com eles. A Bíblia diz que os judeus vão ficar 7 meses limpando a terra. Que Israel vai separar homens para limparem, enterrarem os ossos e colocar um sinal. O que isso lembra? Guerra atômica, radiação. Homens são separados porque eles vão ser homens treinados para lidar com material radioativo. E então eles vão enterrar aqueles ossos e vão colocar um sinal. Não aproxime daqui, aqui tem radioatividade. E a Bíblia fala que com essa guerra de Gog e Magog, Israel vai pegar as armas de Gog e Magog, do seu inimigo, e vai transformar em energia. Eu não posso transformar uma espingarda em energia, porque a espingarda não tem energia atômica, mas eu posso pegar um reator, eu posso pegar reatores, eu posso pegar armas que estão relacionadas com energia atômica e transformar em energia elétrica. Olha aí a prova, Gog e Magog. E ali a Bíblia diz que como então o dragão não consegue abater a mulher, arrebentar com a mulher, ele se volta contra o restante da descendência da mulher. Ora, se eu, Ana Paula, cristã, crendo em Cristo, sou descendente da igreja Israel, né? Nós somos filhos de Israel como igreja. E filho é que é? Filho é descendente. Meu pai e minha mãe têm eu como descendente deles. Então o restante da descendência seria o restante daqueles que creem em Cristo. E Apocalipse 12 fala ainda de Cristo. E judeu, meu amado, minha amada, não crê em Jesus Cristo, não. No finalzinho eles vão crer e vão chorar igual criança. Está lá em Zacarias, não me lembro o capítulo, mas no livro de Zacarias fala. Que quando eles verem ele, vão ver os cravos nas mãos, eles então vão reconhecer que é o Messias. E eles não o aceitaram por tantos anos, eles vão chorar igual criança. Mas, na grande tribulação própria dita, eles ainda vão esperar o Messias. A ponto que o anticristo vai entrar no templo, vai querer sentar e ser adorado como Deus. Só o fato dele entrar no templo para querer sentar e ser adorado, já significa que ele foi, de certo modo, aceito pelo povo judeu. De certo modo. E a Bíblia fala que o anticristo, ele vai vir, de certo modo, e nos estudos dizem que ele pode ser um da tribo de Dan, porque no momento em que Jacó, ele abençoa os 12 filhos, ele vai abençoando um por um, ele chega em Dan. E quando ele chega em Dan, ele fala, entre outras palavras que ele diz, uma delas ele diz, você será serpente no meio do caminho. E a serpente é um símbolo direto ligado ao diabo, a Satanás.
E o anticristo vai ser personificado pelo próprio Satanás. E ele vai se colocar contra Israel, como sempre fez. Então, muitos creem que o anticristo vai vir da chamada tribo de Dan, tá? E dizem que a tribo de Dan, ela está na Europa, mais precisamente pro lado da Dinamarca, Dan. São estudos diversos que eu já ouvi por aí, mas tem muito sentido. Basicamente é o que dizem, que o anticristo ele vai ser europeu, um judeu europeu, ok? Então, amados, o anticristo não consegue fazer nada com Israel, com a mulher que foge para o deserto e é guardada por 3 anos e meio. Curiosamente, durante 3 anos e meio o anticristo vai ficar em paz com Israel, mas ele vai perseguir os santos. E os santos são a descendência da mulher. E você encontra isso, como eu já falei várias vezes, acho que aqui eu não acho mais não, mas tem 3 livros, tem 3 textos em Apocalipse que mostram para você quem são esses santos, para quem ainda bate no pé e falando que não, que a igreja, que os santos aqui da grande ainda é a igreja, os pós-tribulacionistas de plantão. Tá aqui, ó, eu vou dar referência, Apocalipse 13, 7, Apocalipse 20, 4 e Apocalipse 15, 2. Gog e Magog está lá em 38 e 39 de Ezequiel também, se você quiser o texto. Amém? Então, meus amados, olha só a descrição de vários eventos. E aí a Bíblia fala, porém socorreu a mulher à terra, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles, Ana Paula? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? De Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí logo em seguida vem a besta que emerge do mar. Quem se põe em pé sobre a areia do mar e quem emerge do mar? O anticristo, a besta. A besta foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E o que é 42 meses? 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos, está lá também Daniel capítulo 7, 21, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos também no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto pela espada. Então aqui você vê os santos da grande tribulação e os adoradores da besta. E a besta tem a marca. Quem não aceita a marca vai ser morto. E quem leva para o cativeiro e quem mata pela espada? Quem hoje está pregando que nós vamos entrar na grande tribulação. E você está aí acreditando e você vai entrar mesmo. Então, se eu, pela palavra de Deus, afirmo que a igreja entra, eu entro também. E com a palavra de Deus eu mato a fé de muitos, eu vou ser morto ali pelo anticristo. Porque os santos da grande tribulação serão decapitados. Até a metade da grande tribulação. Então, enquanto para Israel vai ser paz por 3 anos e meio, para aqueles que se chamam descendentes, o restante da herança da igreja, vai ser matança. Não pense você que o povo todo da grande tribulação que vai se converter, vai conseguir fugir e vai ficar 3 anos e meio escondidinho no meio da floresta. A matança vai começar de imediato, amados. Porque o anticristo sabe que pouco tempo lhe resta. Então, quanto mais ele puder levar para o inferno com ele, mais ele vai tentar levar. É durante os 3 anos e meio que a marca da besta vai ser imposta na terra. Portanto, tanto é que a Bíblia diz que quem não aceita vai ser morto. Então, o restante dos 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação, o anticristo, ele vai pelejar contra Israel, provavelmente ele vai sitiar Israel e vai rasgar o pacto e vai começar uma bagunça pro lado de lá. Mas quem vai estar na terra aqui é quem tem a marca da besta, porque os santos, que é uma multidão mais numerosa do que a areia do mar, uma multidão que João diz que é incontável, vai estar já no céu, com roupa branca e ramo de palma nas mãos. Eu acredito, aqui é um mistério, mas eu suponho no meu coração que os santos da grande tribulação, eles fazem parte dos convidados do casamento.
das bodas do Cordeiro. E as bodas, curiosamente, duram 7 anos. Então, meus amados, como que eu posso falar que Apocalipse 12 não tem nada a ver com a igreja? Como esse senhor tem dito. A igreja some no capítulo 4, acabou a igreja, não tem mais em Apocalipse. Está tão claro, está tão evidente que é uma descrição de coisas que vão acontecer. Olha só. Se você pega do capítulo 4, tá? Em diante, você vê que João ele é arrebatado para o céu e dali ele começa a ver tudo que vai acontecer na terra, ok? Foi dito que o fato de João ser arrebatado em espírito para o céu simboliza o arrebatamento da igreja. Mas a gente tem que aprender a dividir as coisas. João foi arrebatado para o céu para ele ter a sensação do que vai ser o evento arrebatamento e para ver lá do céu tudo que vai acontecer na terra. No senso que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que nós não fomos reservados para a ira. E a tribulação e a grande tribulação é o chamado dia do Senhor. Quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E você vê que todos os 7 anos vai ser precedidos por tribulação na terra. E grande tribulação. Vai ter guerra, vai ter fome, cataclisma. Não vai ter paz. A pessoa vai fugir da boca do leão, vai cair no braço do urso. Ele vai correr do lobo lá fora, vai entrar para dentro de casa e fechar a porta, a cobra vai estar mordendo a mão. Então, meus amados, a gente não foi reservado para a ira. Então, o apóstolo João ele é levado para ver lá de cima, no sentido que a igreja ela é retirada antes que comecem os eventos. E então, João começa a ver. Aí começa, capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos do Cordeiro. Aí começa a falar dos selos que vão ser abertos. Quando esses selos vão ser abertos, eu não sei, não me pergunte. Eu já falei muito sobre isso aqui. Depois vai os 144 mil selados em Israel. Então você vai ver também um evento em que dentro de tudo isso, dos 7 anos, pessoas, os 144 mil serão selados. A visão dos glorificados, olha aqui. Você vê então, a visão dos glorificados aqui é basicamente o povo que vai ser recolhido na terra e vai estar no céu. É mais ou menos isso, tá bom? Acabou aqui a tribulação para os santos. Aí você vê ainda o 7º selo. Então é a descrição de mais um evento que começa, que abre as trombetas que vão ser tocadas durante os primeiros 3 anos e meio. O apóstolo João está vendo isso tudo, lá em cima sentado com Deus. Aí fala das trombetas. Detalhe, na tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, vão ser tocadas 7 trombetas e abertos 7 selos. Ok. Aí você vê lá os anjos, os 7 trovões, João é um livrinho. Esse livrinho aqui fala que Jesus, basicamente, é o único que pode pagar o preço pelos santos. E aí ele é o único que pode também trazer o juízo, porque ele conquistou na cruz esses direitos. Então é um adendo dentro do livro do Apocalipse. Aí você vê então ordens para medir o santuário de Deus, as 2 testemunhas. Então você vê então já Deus lidando ainda com salvação de gentios e com o povo judeu. As 2 testemunhas estão pregando. Então Israel é pisada por todas as nações até então. Isso não vai acabar enquanto não vier o Armagedon, ok? Então Israel é pisado. A Bíblia diz que chega um momento que as 2 testemunhas são mortas. E elas ficam 3 dias em praça pública, ali com seus corpos expostos. E a Bíblia diz que todos os povos vão comemorar e trocar até presente para comemorar por esse evento. Mas aí diz que tem um grande terremoto. Eles vão ressuscitar. Tem um grande terremoto. 7.000 homens morrem nesse terremoto. Mas aí diz que aqueles que não morreram nesse grande terremoto deram glórias ao Deus do céu. Salvação de gentios ainda. Quem são esses gentios? Até que ponto eles vão estar na terra? Não sei, mas é uma coisa que vai acontecer. As 2 testemunhas vão para o céu e todo mundo vai ver. Olha aí. E aí você continua, Apocalipse 11, né? E aí entra em Apocalipse 12, que se você presta atenção, você vê então esse assunto que é Deus mostrando um geral para João do que vai acontecer da igreja indo para o céu arrebatada a Israel e os santos da grande tribulação. E daqui, se você pega Apocalipse 13 para frente, começa a falar do quê? Das bestas. A besta que surge do mar, a besta que surge da terra, o cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Aí já fala dos 144 mil que vão aparecer com Jesus Cristo lá no Monte Sião.
Ora, se eu vou seguir o Apocalipse em sequência, o capítulo 14 tinha que estar lá no final, quando tem o Gog e o Armagedon. Por que está no Apocalipse, capítulo 14? Mas aqui fala disso. E depois começa aqui, então, os 7 flagelos. Aí volta, mais ou menos, volta para a sequência. A metade da grande tribulação para frente. Os flagelos são terríveis, eles vão arrebentar com o mundo inteiro. Depois que passa tudo, nesse meio tempo em que tiver os flagelos, você vê a tal da meretriz sendo destruída, quer dizer, a besta religiosa, então, ela é destruída na segunda metade da grande tribulação. E aqui fala também da queda da Babilônia, quer dizer, todo o sistema religioso, todo o sistema mundano de confusão cai aqui nessa segunda metade. É Deus literalmente pelejando contra os seus inimigos. E aí você vai ver ali todo o espetáculo da queda desse sistema religioso e tudo. E aí você vai ver lá em Apocalipse 19 o júbilo no céu, a festa, a alegria incontida no céu. Você vê o Cristo vencedor da besta, do falso profeta. Você vê Jesus descendo entre as nuvens com seus santos. E do Apocalipse 20 até o 22, a conclusão de tudo, que é a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição, quer dizer, Deus aqui, ele está liberando todos os santos definitivamente. Aí passa 1000 anos na terra de governo, os santos da grande tribulação então passam a governar com Cristo por 1000 anos, é um outro assunto, mas está aqui, basta ler devagarzinho. E ali então você vê o trono branco, o juiz de Deus. Depois que Satanás é liberto por 1000 anos, tem o grande trono branco, o juízo. E agora então Deus manda para o lago de fogo e enxofre, o inferno, a morte, a besta, o falso profeta, Satanás em pessoa e todos os adoradores da besta, todas as pessoas que não tiveram um encontro com Cristo, todos os que não quiseram Cristo vão para lá. Então a terra que é expurgada, literalmente falando, passou-se os céus e a terra e se fizeram novos céus e nova terra. E no capítulo 21, finalmente, você vê novo céu e nova terra, né? A nova Jerusalém que literalmente desce do céu para a terra, quer dizer, ela não entra na terra enquanto a terra não está purificada. E aí você vê aí o capítulo 22 afora, né? Dizendo coisas tipo a certeza do cumprimento da profecia deste livro, as admoestações e promessas finais, a conclusão do livro e a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos, é a bênção final do livro de Apocalipse. Então, por que eu fiz essa corrida aqui? Só para mostrar para vocês que eu não posso ler o livro de Apocalipse na sequência e dizer que Apocalipse 1, 2, 3 até o 22 vai ser sequencial. Porque, resumindo, é como se Deus ele começasse a citar os eventos sequenciados a João. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas mano a mano que Deus, Jesus, né? Porque é ele que mostra o Apocalipse para João. Mano a mano que ele vai conversando com o apóstolo João em sequência, ele faz adendos, ele tira trechos e dá uma resumida, ele dá uma explanação em detalhes de eventos que vão acontecer em todo esse período. É como se eu mostro para você uma casa. Aí eu começo, olha, aqui é a sala, aí nós vamos lá na cozinha, aí vamos lá no quartinho da despensa, aqui ali é o banheiro, aí eu paro. Ó, aqui é a despensa, vamos voltar lá. A despensa é dotada de um armário fechado, de prateleiras, tem um frigoríferozinho que você pode congelar alimentos, tem essa janela que você vê que tem o sol bate o ano inteiro na despensa, então não vai mofar os alimentos. E aí eu explico bastante para você sobre a despensa. Olha, eu colego ela com a cozinha, aí eu volto para a cozinha e falo, olha, tá vendo que a cozinha tem uma entrada direta para a garagem? Quem sabe, né, nós tivéssemos uma casa tão prática assim, a minha não é. Tem também uma entrada direto para a garagem, que você já chega com o carro cheio de compra e ninguém vê o que você comprou, que você já entra direto pela porta da cozinha, já está a despensa do lado, você nem sofre para pegar a sacola, que troço todo. Mas vamos lá, que eu vou continuar a mostrar a casa. Agora nós vamos ver o quarto. Aí volto na sequência, ó. Nós vimos a sala, agora nós vamos ver o quarto das crianças, o quarto de criança menino, quarto de menina, quarto de hóspede, quarto de casal, e aí vou. Isso é o livro de Apocalipse, amado. Se você vê ele nessa mentalidade, você entende ele muito melhor. Agora, se você tentar entender o livro de Apocalipse na sequência de capítulo após capítulo, você vai ficar na confusão. E é isso que eu estou falando para você. Quem é você hoje? Qual é a posição sua em Cristo e na tua maturidade? Como que a tua casa está fundada nessa rocha? E se você
quiser entender como você está fundado nessa rocha, você precisa de 2 princípios básicos ativos na sua vida hoje. O primeiro é a leitura constante da Bíblia. E o segundo é a oração pelos santos. Porque é um fruto, um ministério. É você agindo na seara. Você às vezes falando, eu não posso pregar, eu não posso falar com ninguém, eu não sei falar no YouTube, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas você sabe pôr seu joelhinho no chão, ou não, você caminha para um lado para o outro e ora nas madrugadas. A oração faz a diferença. Servir é melhor do que ser servido. Cristo serviu sempre, ele nunca foi servido, ele sempre serviu. Assim nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, amados, eu deixo essa palavra aqui hoje, porque eu fiquei um pouquinho preocupada, eu tenho visto muitos irmãos que correndo mandam para mim o link. Aqui, Ana Paula, olha só o que foi pregado hoje, isso aqui foi assim. E a sensação que a gente tem é quase que essas pessoas, ouvindo esses pregadores, começam a acreditar, não, tá, tem razão, isso tem coerência, mas que coerência? Vamos tomar cuidado. E esse cuidado, infelizmente, eu, Ana Paula, não posso dar a ninguém. Se você não lê a Bíblia, e se você não pôr a sua vida em oração, ninguém vai poder fazer por você, infelizmente. Olha, irmãos, fale o que quiser. Eu sei o que eu tenho guardado para mim, para com Deus. É uma vida minha de Deus. Eu sei a estrada pela qual eu estou caminhando, eu sei o que eu escolhi viver e caminhar. Eu hoje não vou negar o sinal do Apocalipse 12. Até então eu fui de acordo, agora eu já não sou mais. Não, agora eu não sei porquê, não sei porquê. Tem muita explicação para tudo, mas tem que ter coerência nas explicações. Então, que você esteja pronto, preparado e capacitado para realmente discernir as coisas corretas e coerentes das coisas inúteis e fúteis e confusas. Amém? Até os bons se confundem. Todos nós estamos aqui para nos confundir. Todos nós vamos errar. Ninguém é dono da verdade. Deus, ele tem distribuído para todos nós a revelação. A ciência tem se multiplicado, a ciência espiritual tem se multiplicado. Mas ela só tem valor quando ela tem coerência interligada no todo. Então, se a gente começa a desviar um pouquinho daqui e dali e se confundir até com os bons, está na hora da gente começar a se apegar mais ainda com Deus. Porque quanto mais a gente se aproximar do grande dia da nossa redenção, que é o arrebatamento, mais a gente vai tender a ter confusão diante dos nossos olhos, sendo apresentada para nós. Então a gente precisa estar comendo alimento sólido. Se você não está nesse ritmo ainda, agora, começa a ler a Bíblia, todos os dias, do Apocalipse, não é ler, hoje eu leio Hebreus, amanhã eu leio Timóteo, aí depois eu leio, não faz essa confusão. Começa em Gênesis, capítulo 1, e vai até Apocalipse, capítulo 22, último versículo lá, que eu vou olhar aqui só para ser bonita na plenitude da palavra. Vai até Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Isso é ler Bíblia, isso é ler Bíblia. Eu não sei se você vai conseguir ler ela toda, eu não sei se o nosso Senhor nos busca antes, sinceramente. Mas enquanto você estiver nesse mundo, dê valor às escrituras, porque parece que não é nada, mas o que você lê é o suficiente para o próprio Espírito Santo já começar a te encher de óleo. Isso é uma coisa milagrosa, isso é um milagre de Deus que acontece em nós. É o que eu posso dizer, porque eu vejo isso em mim. Você lê a Bíblia, já se predispõe a receber o milagre de Deus, que te dá sabedoria. E já te dá, no mínimo, a sensibilidade para discernir os espíritos, para discernir a palavra, para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Tem coisa que não é que vem do diabo, vem do homem, vem do achismo humano, ok? Nem tudo vem de Satanás, mas nós mesmos acabamos nos emocionando muito e confundindo o meio de campo. Então o Espírito Santo, ele vai te discernindo, isso está certo, isso não está, isso está bom, isso não está. Amém, amados? E assim, eu deixo mais uma vez essa palavra, estou satisfeita, né? Que a gente está aí conseguindo caminhar, não é fácil, não será fácil, mas não vai ser impossível, porque Cristo deixa a palavra dizendo que de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Amém? Então nós somos dados de Deus Pai para nosso Senhor Jesus Cristo, como um presente, somos dele, e ele não nos lançará fora. Então assim, meus amados e queridos irmãos, eu vos abençoo no santo, glorioso, poderoso e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com a santa e gloriosa Shalom de Deus. Amém, amém e amém.